Olá pessoal, aqui é o professor Jorge Watts e dando continuidade às nossas aulas de uso do software CAD-Simu, né? A gente vai hoje fazer uma outra forma de estar fazendo acionamento de partida direta, né, de um motor de indução trifásica, né? O princípio da parte de força, ele praticamente não vai mudar nessa montagem que a gente vai fazer hoje, mas a gente vai mudar um pouquinho a questão da lógica, né, a parte de comando que vai estar sendo utilizada para acionar esse motor, certo? Então, para a gente poder fazer a montagem de hoje, antes eu vou precisar fazer aqui uma revisãozinha rápida sobre a questão da chave boia, né? Como é que vai funcionar a chave boia? A chave boia é um dispositivo composto de três fios, né? Um fio é o fio azul, que ele sempre vai estar sendo utilizado, ele é o fio comum, né? E os outros dois fios, o marrom e o preto, eles vão estar sendo utilizados dependendo da posição da aplicação que você vai estar utilizando aquela boia, né? Então, a gente tem aqui no nosso exemplozinho o fio marrom, sendo o fio 12, ele vai ser utilizado, por exemplo, né, se a gente considerar que esse é a posição quando a chave boia ela está na posição para baixo, né? Por exemplo, ela está no reservatório vazio. Se o reservatório está vazio, o fio preto ele é normalmente fechado e o fio marrom é normalmente fechado e o fio preto é normalmente aberto. Quando o reservatório enche, o que vai acontecer é que o que está normalmente fechado vai abrir e o que está normalmente aberto vai fechar, certo? Baseado nesse funcionamento, a gente pode concluir que utilizar o fio marrom vai ser a forma ideal da gente estar fazendo o uso quando a gente está considerando uma caixa d'água, e utilizar o fio preto é a forma adequada da gente estar utilizando quando a gente vai botar a chave boia em uma cisterna, né? Mas vamos tentar entender um pouquinho melhor esse funcionamento. Para a gente, se a gente está considerando uma cisterna, um reservatório inferior, onde eu vou estar enchendo de água de acordo com o que a concessionária vai estar me fornecendo, e um reservatório em uma altitude maior, que vai estar sendo o fornecimento de água dele vai ser através de um motor-bomba que vai estar drenando a água do reservatório inferior, da cisterna. Duas condições, elas precisam simultaneamente, reparem nisso, simultaneamente, elas precisam ser verdadeiras. Que condições são essas? Primeiro, a condição de que no reservatório de cima a gente tem o reservatório vazio, certo? Então, para a gente fazer essa nossa lógica, eu preciso ter o sensor de cima indicando o verdadeiro, né? Ou o verdadeiro, a condução, quando o reservatório lá de cima ele está vazio. Lembrando que esse simbolismo que a gente tem aqui, ele identifica a chave boia quando ela está para baixo, né? Ou seja, quando ela está identificando que está vazio, significa que o marrom está verdadeiro, por assim dizer, né? Ele vai estar conduzindo do 11 para o 12. Já na parte inferior, quando que eu vou ter o dispositivo sendo verdade? Exatamente o oposto. Quando a chave boia está para baixo, lá na cisterna, isso significa que a cisterna está vazia. Então, eu não quero que essa condição ela seja verdadeira. Nessa condição, ela vai ser falsa, né? Eu não quero estar bombeando quando estiver vazio. Então, a lógica do 11 e 14, do azul com preto, vai de fato, quando a boia estiver vazia, vai estar dando falso, vai estar dando aberto ali, né? Já quando a cisterna, o reservatório inferior, ele começar a encher, o que vai acontecer? A chave boia ela vai mudar de posição e o preto aqui, que era aberto quando ele estava para baixo, vai acabar fechando. Ou seja, se estiver fechado, significa que é verdadeiro, tem água lá embaixo. Então, percebam, a gente precisa que lá em cima tenha verdadeiro quando não tiver água, ou seja, azul, marrom, e lá embaixo tenha verdadeiro quando tiver água, ou seja, azul e preto. Beleza? Levando isso em consideração, a gente ainda pode voltar aqui também para os nossos slides anteriores, onde a gente fala da lógica OR e da lógica I, né? Considerando que para o nosso exemplo a gente precisa que as duas condições sejam verdadeiras, tanto que lá em cima está vazio e lá embaixo está com água, né? Eu não posso nem bombear quando lá em cima já tem água, porque eu vou transbordar a minha caixa, e nem bombear quando lá embaixo está vazio, porque eu vou acabar queimando a minha bomba, né?
Então eu preciso utilizar essa lógica e, né, utilizando os dois sensores boia de chave boia em série, só que no caso da cisterna, no caso da caixa d'água, eu vou utilizar azul marrom, ou seja, 11 e 12, e no caso da caixa d'água, né, ou da cisterna, a gente vai utilizar o 11, 14 para estar fazendo a nossa lógica. Beleza? Tendo isso em mente, a gente vai agora para o nosso simulador, o CAD Simu, e aqui eu vou novamente partir do zero para tentar sanar todas as dúvidas que possam ter surgido para vocês na prática que a gente realizou anteriormente, certo? Então tem alguns pontos aqui que eu gostaria de salientar. Primeiro, vamos adicionar aqui, né, a nossa alimentação. No caso, novamente, a gente não vai fazer uso do neutro, né? Então, na verdade, eu vou até tirar o neutro, vou colocar aqui 3 linhas de proteção, né? Até para evitar a confusão de vocês. Feito isso, eu vou puxar aqui os fios de fase. Pessoal, é muito importante que você se atente. Aqui eu vou dar um zoom bem grande para tentar deixar isso bem claro. Quando você for fazer a ligação, você não pode ligar de qualquer ponto desse símbolo. Você tem que ligar exatamente do ponto onde ele termina, né? Na hora que eu faço isso, eu puxo para cá, eu estou conectando o fio, né? Se eu puxar, por exemplo, daqui do meio, né, inclusive fica aqui meio esverdeado, esse fio ele não está conectado no L2, né? Ele não vai estar aqui com a conexão. Isso mais para frente vai aparecer um problema na sua simulação. Então, se atente a conectar os fios exatamente no terminal final do componente. Isso é muito importante para que a simulação funcione adequadamente. Então, fiz aqui a puxada. Talvez eu tenha que aumentar um pouco mais, porque eu estou com um zoom muito grande, né? Vou colocar aqui a parte de proteção dos disjuntores, tanto o disjuntor tripolar quanto o disjuntor bipolar, né? Vou ter que puxar, sem querer eu apaguei aqui, né, o da segunda fase, puxei aqui, beleza. Vou fazer aqui a puxada das 3 fases para o disjuntor tripolar. Vou fazer aqui a puxada das 2 fases para o disjuntor. Será que aqui conectou? Vamos testar. Deixa eu rodar aqui. Não conectou, né? Não deu curto-circuito, então não conectou. Aqui, né, vamos renomear Q1, Q0, né? Lembrando que a gente tem que renomear adequadamente. Feito isso aqui, ó, tem até uma dica que eu quero passar logo para vocês. Vou puxar aqui um pouquinho, né? Lembrando que eu nunca posso encostar 2 componentes um no outro, que isso não fecha a conexão. Eu preciso ter pelo menos um pedacinho de fio, né? E aí aqui, ó, eu vou fazer uma conexão propositalmente equivocada aqui, certo? Deixa eu aumentar isso aqui só por desencargo de consciência, que eu não gosto de ficar assim, ó. Assim, assim, assim e aqui, pronto. Então, eu vou conectar isso aqui equivocadamente bem aqui, ó. Ou seja, não conectou aqui a linha L2, né? A segunda fase. Então, energizei, botei aqui para rodar a simulação. E aqui, ó, percebam, liguei esse disjuntor, liguei esse disjuntor. Eu não sei se está fácil para vocês observarem, mas nas entradas nas 3 fases aqui, ó, tá tudo nesse vinho, né? Um vermelho bem escuro, tanto aqui em cada uma das 3 fases, quanto aqui na puxada para o disjuntor tripolar, quanto nessa conexão para o disjuntor bipolar. Perceba que esse outro fio aqui que está conectado no 3, mas não está conectado em mais nenhum canto, ele fica na cor cinza, né? Cadê? Deixa eu encontrar ele aqui, tá mais ou menos aqui, pronto. Ele vai ficar na cor cinza, né? Indicando exatamente que não tem nenhuma tensão aqui nele. Do outro lado, também ele ficou cinza, né? Esse daqui ele está cinza exatamente porque, como esse não está conectado em nada, não passa nada daqui para cá, aqui continua cinza, né? Então, se você fez sua montagem e não está funcionando por algum motivo, é interessante que você observe as cores dos fios, se elas estão todas adequadas. Então, se você está levando fase para um canto, é para que todos aqueles fios fase eles estejam na cor vinho, né? Detalhe, por exemplo, aqui no disjuntor trifásico, quando ele está fechado, né, no disjuntor tripolar, a alimentação, né, o fase, ele está passando para o outro lado. Então, esses fios aqui eles estão todos vinhos. Na hora que eu abro o circuito, percebam que todos eles ficam cinza exatamente, porque como o disjuntor está aberto, não está passando para o outro lado, né? Então, isso aqui é uma análise de erro que a gente tem que se acostumar
Opa, tem que parar aqui a simulação. Que a gente tem que se acostumar a fazer, porque vez por outra aparece isso nesse software, né? Embora ele seja gratuito, ele tem algumas limitações. Então, feito isso aqui, opa, apareceu aqui um componente que pode ser que dê erro, né? Deixa eu voltar isso aqui para o canto certo, que é aqui. Aqui eu vou tirar esse peça daqui para poder apagar. Essa linha aqui é uma linha falsa, né? Ela não existe de verdade. Foi só para... Ah, existe, tá aqui. Botei aqui, puxei para cá e emendei de volta. Pronto. Feito isso aqui, do lado da parte de força, a gente não vai ter muita diferença. Eu vou novamente pegar aqui os meus contatos de força, né? Percebam, lembram que eu liguei aqui, ó, os fios, né? Então tem 3 fios aqui, eu não simplesmente conectei ao lado. Vou colocar isso aqui sendo CAS 1, certo? Vai ser a contatora K1, que vai ser a única que a gente vai estar utilizando. Vou colocar aqui também o disjuntor, o relé térmico de sobrecarga, né? O elementozinho aqui, lembrando que toda vida que eu coloco ele, é muito comum que ele seja inserido duplicado. Então eu tiro um e confiro se realmente ficou só um deles. Venho aqui, puxo o fio, né? Não posso se eu fizer isso aqui, não vai funcionar, pessoal, certo? Ó, vou até mostrar aqui para vocês, para confirmar que ele não funciona se eu simplesmente encostar um componente no outro, ó. Até aqui tá tudo ok. Opa, deixa eu, na verdade, se eu fizer com esse aqui, como eu não estou com acionamento, não vai aparecer, né? Depois eu vou mostrar isso quando eu tiver com o circuito completinho, certo? Que aqui não vai estar dando para mostrar ainda. Então, coloquei aqui. Vou fazer aqui as puxadas de fio. Primeira fase, segunda fase, terceira fase. E vou puxar aqui também, para eu já depois encaixar aqui o motorzinho daquele modelo simplificado de 3 fios, né? F1, venho aqui, motor simplificado, né, de 3 fios. Coloquei aqui, opa. Deixa eu tirar isso daqui, F1. Motor aqui, né, vai ser o nosso M0. O motor é 0, né? E aí, eu vou colocar também aqui a puxada do condutor de proteção, né? Puxar ele aqui de baixo para cima. Parei aqui, vou continuar. E ele conectou lá, né? Beleza. Então, aqui a parte de força ela já está pronta. Como eu falei, ela é basicamente a mesma que a gente já usou anteriormente, né? Agora aqui, nessa segunda parte, a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente. Para começo de história, a gente vai também utilizar aqui o nosso relé térmico de sobrecarga, né? Então, eu vou vir aqui, cadê o relé térmico? Aqui nessa parte de contatos auxiliares, né? Não, minto. Tá aqui. É na parte de botões de acionamento, né? Ele vai interpretar aqui como se o relé térmico ele tivesse um botão. Então eu tenho aqui contatos NA do relé térmico, contato NF. No nosso caso a gente vai usar o contato comum do relé térmico, né? Eu vou conectar aqui, posso colocar aqui porque já tem um pedacinho de fio. Vou renomear para F1 para que seja o mesmo componente. E aí aqui a gente vai usar o 9596, que é o NF, né, normalmente fechado do relé térmico, para a gente fazer todo o nosso circuito de comando, né? Sendo que eu já vou adiantar aqui, né? Eu vou pegar aqui na parte das bobinas, né? Eu vou pegar aqui uma sinalização visual, vou colocar ela bem aqui, certo? E vou dizer, ó, que ela é da cor amarela. Para que vai servir essa sinalização? Exatamente para me indicar, ó, que o 95 ele está conectado com o 98. Quando é que isso vai acontecer? Quando o nosso relé térmico ele tiver uma falha. Então, quando ele tiver uma falha, né, ele sobreaquecer o motor, ele vai acionar isso aqui. O 95 96, que é NF, vai abrir. E o 95 98, que é NA, vai fechar. Então, isso aqui vai acender, né? Eu ainda tenho que puxar o outro terminal. Vou logo fazer aqui a puxada, né? Quando eu faço essa conexão aqui, na hora que houver uma falha, né, eu consigo até já simular isso, né? Conectei aqui. Se houver uma falha térmica, oxe, por que não está acionando? F1. Opa.
Poxa, por que esse F1 não está acionando esse bichinho aqui? Vamos terminar de montar, qualquer coisa eu volto aqui para esse elemento. Mas a gente vai ver que ele vai funcionar acendendo aqui esse contato H0 que eu vou colocar, H1, certo? Que é um contato amarelo indicando que houve uma sobrecarga. Já aqui embaixo eu vou colocar, ao invés de um contato de um botão simples, né? Aqui a gente tem, ó, botoeira NA, botoeira NF, botoeira NF NA, comutador. Aqui eu tenho botoeira tipo cogumelo NF, tipo cogumelo comum. E aqui eu tenho botoeira NA e NF, no caso aqui, ó, interruptores, né? Esses elementos aqui a gente vai estar utilizando agora como uma chave seletora, né? E vai selecionar o que? Eu vou colocar aqui como texto duas formas. Eu vou ter a operação manual e a operação automática. Que operações são essas? A gente viu ali a chave boia, o funcionamento dela. Então agora a gente vai utilizar esse componente aqui, eu vou chamar ele de S0, para selecionar se eu vou estar acionando esse motor de forma manual, pressionando um botão, ou se eu vou estar acionando esse motor através de forma automática, utilizando as chave boias, né? Então, primeiro, a forma manual a gente já sabe como é, né? Segue aquele mesmo padrão. Então eu tenho aqui utilização de um botão NF para ser a parte de desliga, né? Que eu vou chamar aqui no caso de S1. Nesse caso vai ser o botão que desliga. Seguido em série por um botão de liga que eu vou chamar de S2, né? Vou conectar logo aqui. Beleza? E aqui embaixo eu vou estar conectando esses elementos em paralelo com a parte de automação, para só então tá ligando aqui, ó, o K1. Beleza? Como é que eu vou fazer isso? Perdão, eu ainda preciso colocar, né, o nosso contato de selo aqui paralelo ao nosso S2, né, para que quando eu pressione para energizar o nosso contator, isso de fato aconteça, certo? Já na parte automática, eu vou ter que puxar aqui um pouquinho mais para cá, né, para dar espaço. A gente vai utilizar duas chave boias, que aqui na nossa simulação eu vou estar indicando por um sensor fim de curso, né? Que a gente sabe que a chave boia dentro dela nada mais é do que um sensor fim de curso. E aí aqui eu vou colocar os dois, né? Lembrando da nossa aula que o 1112 é para a caixa d'água e o 1114, que é o preto, né? O azul com preto, é para as cisternas. Então aqui em cima, se eu for utilizar esse para caixa d'água, esse aqui de cima eu vou pegar do 11 para o 12, né? Já nesse aqui de baixo, se eu for pegar para a cisterna, né, eu vou ter que pegar do 11 para o 14, né? Caixa d'água, quando ela está seca, está ligado aqui, então ele está dizendo, ó, beleza, pode encher porque está seco. Já na cisterna, se ele tiver do 11 para o 12, eu não quero que ligue, né? Eu vou querer que ligue, na verdade, não quando ele estiver seco, mas quando ela estiver enchendo, né? Quando ela estiver cheia. E aí teria no caso do 11 para o 14. A ligação aqui eu vou chamar só de... tem o S1, S2, esse aqui vai ser o S3 e o S4, né? Então é interessante que eu sempre renomei S4 de nomes distintos, né? Para a gente não ter aquele problema de um estar interferindo com o outro. Fiz a conexão aqui. Agora eu vou puxar do 12 para o 11 da outra chave boia e por último do 14 para cá, né? Vou trazer para cá, vou interconectar aqui esses elementos, né? Vou até colocar aqui esse componente de conexão. Feito isso, a única coisa que me resta fazer é estar ligando aqui, ó, o outro terminal da nossa bobina ao retorno, né? Então o que a gente tem aqui? Eu vou tentar até botar mais legendas. Liga. Essa aqui é o liga manual. Essa aqui é o desliga manual,
né? E aqui a gente tem a parte das chave-boias, né? Eu tenho uma chave-boia na caixa d'água, que vai ser usado o 11 e o 12, que seria o azul e o marrom. E na cisterna, lá na parte de baixo da instalação, eu tenho a conexão do 11 para o 14, né? 11 por 12 para o 12 indica que está vazio, então beleza, eu posso encher a caixa. 11 para o 14 indica que está cheio, né? Então eu só vou poder encher a caixa quando tiver água na cisterna. Aqui faltou renomear para K1, né? Ali já está K1. Beleza, acho que do jeito que está aqui já está funcionando ok. Vamos fazer um teste aqui, né? Ver se apareceu algum problema. Então, rodei a simulação. Primeira coisa que eu preciso fazer é energizar aqui os nossos disjuntores. Aqui eu já posso começar a verificar se teve algum problema, né? Por exemplo, no terminal 2, 4 e 6 aqui do disjuntor tripolar, eu vejo já que os fios eles estão cor de vinho. Então significa que está passando aqui tudo ok. Não está passando para cá porque o contator K1 ainda está desenergizado. Desse lado aqui está vindo, né? Inclusive está descendo aqui, ó, a fase. Nesses dois eu estou tendo a fase vindo para cá, né? E aqui, ó, ela até está aparecendo essa daqui que não era para estar aparecendo, era para estar ficando cinza, né? Não sei se tem algum erro aqui nesse dispositivo. Vou já fazer uma troca nele, né? E aqui eu tenho o componente manual, né, que eu posso estar ligando ele para um lado ou para o outro, né? Se ele tiver desse jeito aqui, eu vou estar acionando manualmente o motor, né? Vamos testar aqui se está funcionando. Quando eu ligo aqui na chave S2, ele liga, fecha o meu selo, tá tudo funcionando aqui, né? Se eu clicar, na verdade eu botei aqui as legendas ao contrário, né? Deixa eu trocar logo isso aqui. Aqui liga vai ser a NA. E aqui desliga é que é a NF, né? Então, liguei aqui. Se eu apertar o S2, ele vai ligar, o motor vai estar bombeando a água, né? Mas aqui eu não tenho a garantia de que se tiver, por exemplo, falta d'água lá na caixa d'água, na cisterna, isso vai fazer o meu sistemazinho funcionar, né? Clicando aqui, eu desligo, né? E aí eu tenho a opção aqui de trocar, por exemplo, para o modo automático, né? Aqui no modo automático eu vou emular o comportamento da caixa d'água e da cisterna, né? Então imagina aqui, se esse elemento ele está ligado aqui do 11 para o 12, significa que não tem água na caixa d'água. Beleza, então é para a gente bombear, né? Só que o que acontece? Quando eu olho para a cisterna, ela também está do 11 para o 12, dizendo que não tem água na cisterna. Então não posso bombear se não tem água lá embaixo, né? Se acontece de, por exemplo, chegar água lá embaixo e isso aqui fechar, olha o que acontece. Começa o bombeamento, né? Se eu puxar para cá, começa o bombeamento. Ele vai ficar jogando a água da cisterna até lá em cima na caixa d'água e, eventualmente, em algum momento, o que vai acontecer aqui, a caixa d'água vai encher e o contato 11-12 da chave-boia vai acabar mudando para 11-14. Opa, ele parou de bombear também. Por que ele parou de bombear? Agora ele não parou de bombear porque faltou água lá embaixo, mas sim porque a caixa d'água já encheu, certo? Então, ou se a caixa d'água estiver cheia, né? Ou se a cisterna estiver vazia, ele não bombeia, né? Perceba que se a cisterna está vazia, independente da caixa d'água estar cheia, ele não vai bombear. E também, se a caixa d'água estiver cheia, a cisterna aqui, independente da posição dela, também não vai bombear, porque senão vai extravasar água lá na caixa d'água. E só para vocês, caso tenham ficado curiosos, se você clicar aqui e arrastar para o lado, ele deixa o botão pressionado com retenção, certo? Isso aqui é um exemplo, deixa eu ver se está funcionando aqui o nosso relé térmico, né? Então, está funcionando aqui o nosso dispositivo. Se eu clicar aqui, ó, ele não está funcionando aqui esse relé térmico daqui para cá. Deixa eu ver se eu... F1, não sei muito porque que não funcionou aqui o contato do relé térmico. Vou tentar trocar por esse aqui, só por desencargo de consciência. Eu tenho que fazer aqui uma reconexão, né? Daqui para cá e daqui para cá. Vamos ver se desse jeito ele funciona. Opa! Tem que dizer que isso aqui é o F1, né? Então botei aqui, liguei. Tá funcionando aqui. Se tiver uma falha,
Não entendi 100% do porquê que houve esse problema, mas a gente vai investigar depois com calma. O que houve aqui que ele não está atuando o relé térmico daqui para cá? Depois eu vou investigar isso aqui. Bem, desse jeito que a gente montou é uma lógica e funciona, né? Vocês concordam aqui que eu acabei de mostrar para vocês que se tiver dessa forma, eu ligar aqui, ele liga. Se eu mudar para cá, ele vai automaticamente desligar, exatamente porque eu também estou rompendo o selo. E aí a gente entra naquele outro caso de estar bombeando quando tem ou quando não tem água, né? Só que tem um detalhe. Essa estrutura que a gente montou aqui, ela é problemática, porque imagine o seguinte, se eu, por exemplo, botei no forma manual, liguei aqui a minha bomba, né, e ele está bombeando. Digamos que aqui tivesse água na cisterna, né, então ele está bombeando, perceba o seguinte, quando a água na cisterna ela acaba, essa parte manual, ela não tem, ela não verifica, né, que isso daí aconteceu na cisterna, né, que a cisterna secou. Então, é interessante que a gente observe também essa parte aqui dentro da parte manual, certo? Eu não vou mostrar para vocês isso aqui, mas aí fica a critério de vocês começarem a refletir. Existe alguma forma de eu interconectar esses componentes de forma que eu possa tanto escolher acionar ou desacionar manualmente, ou acionar e desacionar automaticamente, mas mesmo na forma manual, eu proteja a minha bomba dela operar quando a caixa d'água está cheia ou quando a cisterna está vazia? Fica esse questionamento aí, depois eu mostro para vocês que existe sim uma outra forma de estar reconectando isso aqui para isso. Beleza, pessoal? Essa prática aqui é para que vocês treinem, certo? Eu não vou estar cobrando esse material de vocês, mas é interessante que vocês façam até para treinar o uso aqui do software, beleza? Deixa eu pausar aqui a minha simulação e é isso.